Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula da Capsule Descomplicando Ciências. E para a aula de hoje vamos ver aqui as regras de derivação ou as regras de derivadas. Então, já gostou do assunto desta aula? Já se inscreva aí se ainda não é inscrito. Aproveita mesmo para se inscrever agora e ativa o sino das notificações para estar a par de todos os conteúdos que eu vou aqui postar neste canal, pois eu sei que vão agregar muito na sua caminhada e na sua jornada acadêmica. Então, se inscreva aí, ativa esse sininho, ok? Para estarmos juntos e cada vez mais eu ajudar a ti, nos ajudarmos um ao outro. Eu quero que vocês tenham aqui um bom desempenho nas ciências, ok? Razão pela qual a gente descomplica aqui ciências comigo. Certo? Então se inscreva aí se ainda não é inscrito. Já deixa o seu like, deixa os seus comentários no final desse vídeo, dizendo o que achou. Se tiver alguma dúvida, eu espero que não haja uma dúvida. Mas se tiver, deixa nos comentários, eu vou responder a tudo. Bom, então vamos a isso. Regras de derivada. Nas duas últimas aulas, nós introduzimos aqui derivada. Nós vimos derivada pela definição limite, okay? Que é um pouco dispendioso. Deixa-me só fazer uma recapitulação aqui. Então nós vimos aqui essas duas. Vimos aqui essa derivada pela definição de limite. Usávamos essa expressão limite para achar a derivada. Depois vimos a derivada num ponto específico. Também usávamos aqui uma expressão matemática que inclui aqui limites. Só que hoje já não vamos usar essas duas. Vamos usar caminhos rápidos, ok? Que já foram padronizados. E esses caminhos, essas regras que a gente vai ver aqui, partem exatamente daquelas fórmulas ou daquelas definições ali de limite que surgem essas regras de derivada que depois acabaram sendo padronizadas. Okay? Então hoje nós vamos ver essas regras e vamos avançar nesse assunto. Então vamos para isso. Vamos para a primeira regra de derivação, que é a mais importante, né? Embora todas são importantes, mas esta é a regra que todo mundo, eu acho que já está cansado de ver e já deve conhecer, que é a regra de uma potência, derivada de uma potência, ok? Vamos explicar aqui como é que funciona esta regra, vamos dar exemplos e vamos ver aqui apenas 4 regras principais, básicas. Vamos ver esta, mais outras 3 aqui. Depois, nas outras aulas, vamos avançando para todas as regras, ok? Até terminarmos todas as regras de derivação, tá certo? Então vamos lá. Derivada de uma potência. Como é que ela funciona? Veja só que aqui nós temos esta função y igual a x elevado a n, que é uma potência de base x e expoente n. Ok, tudo bem. A gente quer a derivada então da função y, ok? Então a gente coloca aqui nos traços e deriva esta função. Como é que ela é aplicável? A gente faz o quê? Baixamos o expoente, o expoente vem e multiplica a função, esse expoente cai, multiplica a função, aqui temos o n a multiplicar o x, né? E no x e no expoente a gente diminui uma unidade, ou seja, baixamos o n, multiplicamos por x, elevado ao próprio expoente, menos 1, ok? Então, simplesmente isso, a gente aplica assim essa regra, certo? Então, vamos lá ver agora exemplos de aplicação daquela regra. Vamos colocar aqui, começar com um exemplo que nós usamos na primeira aula sobre derivadas. Nós temos y igual a x quadrado, ok? Então temos aqui uma potência. Então veja só, temos aqui base e expoente, então é válida esta regra, ok? Então como é que ela funciona? Então a gente diz assim, y', ou seja, derivada da função y, é a derivada da função x quadrado, ok? Então, esta derivada será igual ao quê? Vamos baixar o 2. Então, o 2 cai, vem multiplicar o x elevado ao expoente do x, que é 2, tirar uma unidade apenas. Ok? Certo? Logo, ficamos com o quê? 2 vezes o x. 2 menos 1 dá 1. Então, ficamos apenas aqui com 2 vezes 2x. Ok? Logo, a derivada de x quadrado é 2x. Recordam que a gente fez, quem está me acompanhando desde o início, a gente resolveu esta derivada pela definição de limite e nos deu exatamente esse 2x. Então agora pela regra da derivada fica mais easy, fica muito mais fácil e rápido. Em apenas 2, 3 passos a gente chega na solução. Certo? Aqui vamos para mais algum exemplo. Já quero sentar aqui. Temos então aqui
y igual a menos 3 x elevado a menos 4. Né? Tudo bem? O que a gente vai fazer é a mesma coisa. Temos aqui base, expoente, uma potência. Né? Então a regra diz o quê? Gente, apenas aqui nós já tínhamos baixar aqui o menos 4 primeiro, o menos 4 cai e multiplica tudo que já existia. Nós já tínhamos aqui menos 3 vezes o x. Então no expoente do x a gente mantém o menos 4, que é o expoente dele, mas subtrai a unidade. Ok? Apenas isso. Aqui basta apenas achar o resultado. Ficamos com menos 4 vezes menos 3, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 3 dá 12, vezes x menos 4 menos 1, isso dá menos 5. Okay? Terminando assim, a derivada então desta função aqui é 12x a menos 5. Okay? Deu para perceber? Sim? Ok, muito bem. Então é assim como nós aplicamos esta regra básica. Ok? Então fixem isso, fixem esta regra, pois será muito importante. Na verdade, em todas as outras regras que vêm depois, sempre iremos aplicar esta regra. Portanto, ela é muito importante e por isso que ela é a primeira regra. Okay? Então, vamos ver agora a próxima regra. Okay? Que será a derivada da soma. Então, agora temos aqui a derivada da soma. Esta aqui vamos deixar aqui, porque vamos usar daqui a pouquinho. Então, derivada da soma é a segunda regra. O que ela diz? Se a gente tem uma função y em que ela é composta por duas funções a se somarem, f mais g, então a derivada de toda a função f vai ser a soma das derivadas parciais. Ou seja, vamos derivar aqui o f e somar com a derivada do g. Apenas isso. Ou seja, é só somar e derivar. Ou derivar e somar, né? Tanto faz. Ok? Tudo bem? Vamos lá ver aqui exemplos práticos. Vamos ter aqui para a segunda regra, né? Nós temos aqui o primeiro exemplo. Vamos colocar aqui y igual a x quadrado mais 3x. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isto? Vamos lá aplicar aqui. Aqui diz o quê? Temos soma, temos x ao quadrado, é a primeira função f, mais 3x é a nossa função g. Na verdade aqui é soma ou diferença, ok? Não importa. Soma ou diferença, ok? Então, o que a regra diz? Diz que a gente vai aplicar, que vai derivar aqui primeiro e vai somar também com a derivada do outro, certo? Então a gente já aplicou assim a nossa regra. Aqui, agora vamos derivar. Temos aqui, essa derivada aqui, se a gente for a verificar, é a primeira regra, né? Essa primeira regra aqui é uma potência, temos base expoente. Já sabemos, já tinha o resultado, mas vamos aplicar a regra. Diz que é 2, subir aqui, ficar 2 menos 1. Mas aqui também é a mesma coisa, é esta regra. Temos 3 aqui, tem 1 aqui, baixamos o 1, 1 vem e multiplica com o 3, ok? Fica 3 vezes 1, vezes o x elevado a 1 menos 1. Aqui já tinha 1, menos aquele 1, ok? Logo, ficamos então com y igual a, aqui ficamos com 2x, 2 menos 1, mais 1 menos 1 dá 0, x elevado a 0 dá 1, logo fica 3 vezes 1 que dá 3. Okay? Então, ficamos assim com o nosso exercício resolvido. Espero que tenham percebido e que tenha ficado bem. Okay? Então, ok, voltamos aqui. Então, espero que tenham percebido aqui. Então, vamos lá avançar agora para a próxima regra. Então, nós temos agora derivada de um produto. Okay? Então, como é que nós trabalhamos com a derivada de um produto? Como é que é a regra derivada de produto? Então, temos aqui, se a gente tem uma função y, que é f vezes g, okay? Produto de f e g, então a derivada desta função será dada por derivada da função f primeiro, vezes a segunda função sem derivar, mais a derivada da segunda função, derivando, vezes a primeira sem derivar. Okay? Derivamos a primeira, multiplicamos pela segunda sem derivar, somamos com a derivada da segunda e multiplicamos com a primeira sem derivar. Okay? Basicamente é deriva, não deriva, não deriva, deriva, né? Tem alguns que memorizaram isso assim.
Mas é basicamente essa a regra. A gente deriva a primeira função, multiplica com a segunda. Soma, derivamos a segunda, multiplicamos com a primeira. Apenas isso. Essa é a regra. Okay? Vamos lá ver aqui como é que nós podemos fazer isso. Um exemplo. Então nós temos agora 3, vamos ver aqui um exemplo. E aqui acabei só usando um exemplo, né? Tudo bem, não tem problema. Vamos usar nas próximas vezes. Então agora temos aqui o seguinte. Y igual. Dá para ver aí, né? Temos aqui y igual. Vamos colocar aqui. É um produto de função. Vamos colocar aqui x elevado a menos 1 sobre 2 vezes x ao cubo. Okay? Então são duas funções ao multiplicarem-se. É claro que aqui a gente podia aplicar uma regra da matemática que diz multiplicação com a mesma base, mantemos a base, somamos expoentes. Íamos ficar só com com uma única função, iríamos usar apenas a regra da potência, né? Mas aqui a gente quer explicar aqui derivada do produto. Então vamos usar aqui e ver como é que vai funcionar. Ok? Não quero aqui colocar outras funções, porque ainda cada função tem sua regra de ser derivada e como ainda não dei aqui, então prefiro só usar aquilo que a gente já viu. Então vamos usar esta aqui. Então temos esta aqui como a primeira função e esta como a segunda. Vamos aplicar aqui a regra. A regra diz o quê? A derivada disto aqui, né? Vamos derivar. Vamos colocar aqui que a gente está a derivar, né? Então, aplicando a regra, vamos fazer o que? Vamos derivar aqui primeiro esta parte e vamos multiplicar por x ao cubo. E depois vamos somar com a derivada do x ao cubo. Vamos multiplicar pelo x elevado a menos 1 sobre 2 sem derivar. Ok? Então, assim nós já aplicamos a regra. Isto aqui é que se chama aplicar a regra. Agora é que vamos começar a derivar. Porque já conhecemos a derivada deste aqui. Diz o quê? É só baixar o menos 1 sobre 2, que é o expoente, multiplicar pela própria função, elevado ao expoente, menos uma unidade. Okay? Vezes aqui o x ao cubo. Este, certo? Mas aqui também baixamos o 3, fica 3, vezes o x elevado a 3 menos 1. Pronto. Depois é só manter aqui o x elevado a menos 1 sobre 2. Certo? Daqui ficamos então com y' igual menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 menos 1. A gente faz MMC aqui, multiplica aqui por 2, dá menos 2, menos 1. Fica então x elevado a menos 3 sobre 2, ok? Fizemos MMC, multiplicamos aqui por 2, ok? Então, vezes o x ao cubo. Este. Mas aqui ficamos então com 3x. 3 menos 1 dá 2. Vezes então x elevado a menos 1 sobre 2. Ok? Logo então ficamos com y' igual. Aqui podemos manter 1 sobre 2. Agora podemos aplicar aqui aquela regra, né? Multiplicação com a mesma base, expoentes diferentes. Ok? Então ficamos com o que aqui? Com x. Temos aqui menos 3 sobre 2 mais 3, ok? Mantemos a base e adicionamos os expoentes, ok? Mas aqui idem, vamos ter aqui 3, mesma base, x, expoentes diferentes, adicionamos, fica 2 menos 1 sobre 2, ok? Logo, então ficamos com y' igual a menos 1 sobre 2 vezes x elevado aqui, temos MMC que é multiplicar aqui por 2, 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 3 dá 3 sobre 2, ok? Mais 3x, aqui vamos fazer o mesmo sempre por 2 aqui, ficamos com 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1 dá 3, a dividir por 2, então logo 3 sobre. Okay? Daqui também perceba o seguinte, que nós temos aqui partes literárias iguais, temos aqui x elevado a 3 sobre 2, x elevado a 3 sobre 2, então podemos apenas somar esses números, menos 1 sobre 2, mais 3, e manter então o x elevado a 3 sobre 2. Y' então seria 3, aqui vamos fazer MMC, multiplicando aqui por 2, ficamos com, ok, 6 menos 1 dá 5, ok, ficamos com menos 5, sobre 2, desculpa, dá mais 5, né, fica 6 menos 1 é 5, mais 5, x elevado a 3 sobre 2. Então esta seria a derivada desta função. Na verdade aqui podíamos logo apanhar essa derivada fazendo essa soma aqui em cima, mas atenção, a ideia aqui é explicar a regra do produto, certo? Ok? Então fica assim este resultado. É assim como nós aplicamos a regra do produto, ok? Então,
nas próximas aulas, quando a gente ver outras funções como função exponencial, função trigonométrica, função logarítmica, etc, tudo mais, a gente já vai poder usar estas regras já com funções diferentes. Mas aqui eu coloquei mesmo as funções, ok? Mas a ideia, como eu disse, é explicar a regra do produto. Então espero que tenham percebido a regra do produto, que é derivar a primeira função, multiplicar pela segunda sem derivar e adicionar com a derivada da segunda a derivar vezes a primeira sem derivar, ok? Então esta foi a regra do produto. Agora vamos para a última regra para a aula de hoje, que é a regra do quociente, né? Derivada de um. Estava a passar aqui um comboio, tive que parar. Mas ok, vamos então agora para aqui a última regra para a aula de hoje. É regras básicas só que a gente estava a ver. Então agora vamos ver aqui a regra do quociente ou ainda a derivada de um quociente. No caso, derivada de uma divisão de funções. Então nós temos aqui a função y, que é dada por f a dividir por g. Função f a dividir pela função g. Então a regra diz o seguinte, que a gente vai derivar a função f e multiplicar pela função g. Subtrair com a derivada da função g e multiplicar pela função f sem derivar. E dividir pelo denominador ao quadrado, no caso que seria o g ao quadrado. Ok? Então, esta aqui é a regra do quociente. Então, vamos lá aplicar a ela aqui na prática e ver como é que ela funciona. Ok? Então, vamos a isso. Deixa-me só tirar esta folha para lá. Então, vamos aqui. Nós temos agora o quarto ponto. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Y igual a, por exemplo, 2x mais 1 sobre x. Vamos começar por aqui, né? Então, é um quociente. Logo, se é uma função quociente, então o que a gente vai fazer é aplicar a regra assim, né? A gente vai derivar primeiro aqui 2x mais 1. Derivamos. Multiplicamos pelo o denominador sem derivar, que é o x. Menos a derivada do denominador, que é o x. E multiplicamos pelo numerador, que é 2x mais 1 sem derivar. E dividimos pelo denominador ao quadrado. Ok? Então assim já aplicamos a regra. Agora podemos derivar então. Então y' será igual. Ok. Derivada de 2x mais 1. Já vimos aqui que é a derivada da soma. Ok? Então, se é derivada da soma, a regra da soma diz o que? Derivamos a primeira e somamos com a derivada da segunda. Ok? Então, derivada de 2x, ok? Sendo esta mola introdutória, vamos voltar a fazer aqui, não tem problema. Vamos voltar a aplicar a regra aqui dentro. Então, ficamos com derivada de 2x e mais derivada de 1, ok? Tudo isto vezes o x. Menos derivada de x, podemos também aplicar aqui. Ficamos com 1, tem 1 nos points, baixa 1 vezes o x elevado a 1 menos 1, vezes aqui o 2x mais 1. Tá? Tudo isso a dividir por x quadrado. Isso por esta aula ser introdutória, ok? Por isso estamos a dar espaço. Já não havia necessidade de a gente ainda continuar a fazer isso. Mas ok. Agora aqui, derivada de 2x, a gente tem 1 aqui, baixa 1, fica 1 vezes 2, que dá 2. X elevado a 1 menos 1, que é 0, então logo só ficamos com 2 aqui. Mas derivada de 1, ok, eu esqueci de dar aqui outra regra aqui. Derivada de uma função constante, se a gente tem f de x igual a c, então a derivada de f de x é sempre igual a 0. C é uma constante, ok? Uma constante. Então, derivada de uma constante, derivada de um número só apenas é sempre igual a 0. Então aqui temos 1. 1 é uma constante, então sua derivada é 0. Por isso, 0 mais 2 dá 2 vezes este x aqui. Ok? Vou perceber? Menos 1 menos 1 é 0. X elevado a 0 é 1. Logo, derivada de x já podem fixar que derivada de uma variável sem expoente, no caso que é 1, vai sempre ser igual a 1. Logo aqui ficamos com 1 vezes o que? O 2x mais 1. Okay? Dividir então por x quadrado. Logo aqui ficamos com derivada. Vamos distribuir ali aquele sinal menos, ficamos com 2x menos 2x menos 1. Okay? Tudo isto por x quadrado. Logo, essa derivada dá menos 1 sobre x quadrado.
ok? Então ficamos agora, sabemos que a derivada desta função é então menos 1 a dividir por x quadrado. Ok? Eu vou perceber? Acho que dá para ver mais um último exemplo. Vamos ver aqui um último exemplo. Y igual a x quadrado menos x sobre x mais 1. Então, vamos lá, aplicar a regra primeiro. Teremos o que aqui? É a derivada do numerador, multiplicar pelo denominador sem derivar, subtrair com a derivada do denominador, multiplicar pelo numerador sem derivar. Ok? E dividir pelo denominador ao quadrado. Simplesmente isso. Então, essa é a regra. Aqui, basta apenas começar a derivar. Agora vamos ser rápidos. Aqui temos derivada de quê? Qual é a regra? Vocês já devem ser expert. Temos derivada aqui, a regra principal é derivada da soma, né? Então, vamos derivar aqui o x quadrado. Já sabemos que é o x. Derivada de x é 1. Então, ficamos ali com menos 1. Ok? Então, esta derivada toda dá este resultado. Vezes o x mais 1 menos. Aqui também temos derivada da soma. Então, derivada de x é 1. Derivada de 0 é... derivada de 1 é 0. Logo, aqui só ficamos com 1 mais 0 que dá 1. Então, logo, 1 vezes toda aquela expressão, x quadrado menos... Tem 1 aqui, e é o resultado daqui. Dividir por x mais 1 ao quadrado. Logo, ficamos com y' igual. Daqui, então, só podemos aplicar aqui a propriedade distributiva. Okay? Ficamos com 2x vezes x dá o quê? 2x quadrado. 2x vezes 1 dá 2x. Vamos colocar 2x. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos x. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos vezes aqui fica menos x quadrado. Menos vezes menos x dá mais. Tudo isto a dividir por x mais 1 ao quadrado. Logo, aqui, então podemos chegar à solução. 2x ao quadrado menos x ao quadrado, ficamos só com x quadrado. X menos x mais x dá 0, ficamos só com 2x. 2 menos 1, dividir por x mais 1 ao quadrado. Então, esta então é a derivada desta função aqui. Okay? Aqui nós simplificamos simplificamos este com este, né? Este aqui manteve. Né? É este e este dá 0. Este somamos com este, deu-nos aqui 2x menos aqui x quadrado dá x quadrado. Aqui no denominador só colocamos a mesma expressão, certo? Então, esta foi mais uma aula sobre regras básicas, ok? De derivação. Então, são essas regras principais que nós vamos usar, temos que conhecer para aplicar nas outras regras que vamos ver nas próximas aulas. Okay? Então, espero sinceramente que tenham percebido, espero ter ajudado a vocês a perceberem essas regras, para que na próxima aula então nós possamos avançar e ver outras regras um pouco mais avançadas. Okay? Então, deixa seu comentário aí, vou pedir que deixe o seu like também se gostou desse vídeo. Se eu realmente te ajudei, olha, deixa o seu like para ajudar aqui a crescer o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, deixa o seu comentário, deixa as suas dúvidas nos comentários que eu vou responder a todos. E não esqueça, compartilhe este vídeo. E compartilhe este vídeo com todos que possam se beneficiar, que é para juntos aqui também podermos crescer e trazermos vídeos com mais qualidades, ok? O áudio aqui costuma ter ruídos, muitos ruídos, enfim, acredito que ao longo do tempo vamos crescendo aqui, vamos melhorando a qualidade do vídeo, do som também, ok? Mas para isso vocês precisam contribuir aqui com o vosso like, ok? Com os vossos comentários, partilhando o vídeo também, todos os meus vídeos aqui, tá bom? Então é isso, mais uma vez obrigado por chegar até aqui. Esse foi mais um Descomplica de hoje. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês, ok?